Good morning. Bom dia. And it is a good morning. E é de fato um bom dia. It's a morning when we should celebrate this every day. But today we celebrate the resurrection of our Lord and É Savior. um bom dia e na verdade a gente devia celebrar isso todos os dias, mas hoje em particular a gente celebra a ressurreição de Jesus. And because of his resurrection we have hope. E por causa da ressurreição nós temos esperança. The Apostle Paul said, if there is no resurrection from the dead, O apóstolo Paulo disse que se não há a ressurreição dos mortos, then we should be pitied more than any man. mais do que todos nós deveríamos ser aqueles que sentem dó, que as pessoas sentem dó de nós. Because we would be giving our lives for nothing. Porque a gente estaria entregando as nossas vidas a nada, por But nada. that Jesus is proof because he's the firstborn of many. Mas Jesus é a prova, porque ele foi o primeiro dentre muitos. It's his resurrection that guarantees ours. Foi a ressurreição dele que garante a nossa. Amen. Amém? So I don't know how this works in Portuguese, Então eu não sei como isso funciona em português, but there's something I would like to do. mas tem algo que eu gostaria de fazer. I was raised in a very traditional church, Eu fui criado e cresci numa igreja muito tradicional, in the Anglican church. numa igreja anglicana. And the way that they would do their church services is with what's called a liturgy. E o jeito deles conduzirem o culto deles, eles usavam a liturgia. And the whole service was written out. E então eles escreviam como ia ser o culto inteiro. And the priest would read something, E aí o pastor ia chegar e ele lê tudo. and the congregation would read something back. E a congregação também lia algo em resposta. And it became very dead and very religious. E essa forma de igreja se tornou muito morta e muito religiosa. Because it became something people just repeated time after time. Porque depois de um tempo se tornou algo que as pessoas somente repetiam vez após vez. But actually when you look at what was written and what was said, Mas na verdade quando você olha para o que foi escrito e o que era dito, most of it was wonderful theology. a maioria era uma teologia maravilhosa. It was originally written by men who love God. Ela foi originalmente escrito por pessoas que realmente amavam a Deus. And I always remember on Easter Sunday, E eu sempre me lembro de um domingo de Páscoa, at one point the priest would say, "He is risen." que uma hora o cara lá na frente, o pastor falava, ele ressuscitou. And the congregation would say, "He is risen indeed." E a congregação respondia, ele ressuscitou de fato. So can we do that this morning? Então, será que a gente pode fazer isso essa manhã? This is a priest, Esse é o sacerdote, because we're all priests. porque todos nós somos sacerdotes. And he's going to shout, "Jesus is risen." E ele vai gritar, Jesus ressuscitou. And you're going to respond. E vocês vão responder, sim, ele ressuscitou. Okay. Tá bom? And we're going to say it with faith Mas a gente vai declarar com fé, and with celebration e com celebração, and rejoicing in our hearts. e com alegria em nosso coração. Okay? Ok? We're going to say it like we mean it. Vamos dizer como se a gente acreditasse. We're going to say it like it's true. A gente vai dizer como se fosse verdade. And most of us have to stand to do it. E na verdade, se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! I was at a football game last night. Ontem à noite eu fui num jogo de futebol. And right at the end of the game, Corinthians scored. E bem no final do jogo, o Corinthians marcou um gol. And the crowd got excited. E aí a multidão ficou animada. They got more excited than you guys. Eles ficaram até mais animados que vocês com um gol. They got more excited about a goal than you did about the resurrection of Jesus Eles Christ. ficaram mais animados com um gol do que vocês estão mais animados com a ressurreição de Cristo. So maybe try it one more time. Então vamos tentar mais uma vez. Okay. Beleza? Understand what it is we're saying. E entenda o que você está gritando. Jesus ressuscitou!
Now we've just had a small glimpse of what heaven might be like. Esse foi um pequeno relance do que vai ser o céu. And I have to say, the Anglican Church was never like that. E eu tenho que dizer que a igreja anglicana nunca foi assim. Parabéns. That's what it should have been, though. Mas é assim que deveria ter sido. And this morning I want to talk about Jesus. E essa manhã eu quero falar de Jesus. In Matthew chapter 4, Mateus capítulo 4. we read about him calling his disciples. Nós lemos sobre Jesus chamando seus discípulos. And he says to them, "Follow me, E ele diz a eles: sigam-me, and I will make you fishers of men." e eu os farei pescadores de homens. He didn't say stick your hand up in church. Ele não disse: levanta sua mão na igreja. He didn't say just say one sinner's prayer. Ele não disse: faça a oração de aceitar Jesus. He said, "Follow me, Ele disse: siga-me, and I will make you fishers of men." e eu os farei pescadores de homens. And that's interesting, right at the beginning of his ministry, E ele disse isso bem no começo do seu ministério, when he calls his followers, quando ele chama os seus discípulos, when he calls his disciples. quando ele chama os seus seguidores. He says, "I will make you fishers of men." Ele diz: eu os farei pescadores de homens. And then right at the end of the book of Matthew, E bem no final do livro de Mateus, in Matthew chapter 28, Mateus capítulo 28, he gives them one final command ele dá a eles um último mandamento, before he returns to the Father. antes dele retornar ao Pai. And he says, "Go into all the world Ele diz: vão em todas as nações and preach the gospel e preguem o evangelho and make converts." e faça discípulos. He didn't say make converts. He said make disciples. Ele não disse faça convertidos, ele disse discípulos. Yeah? Do you know there's a difference between a convert and a disciple? Você sabe que tem uma diferença entre um convertido e um discípulo? He didn't say go into all the world and get people to say the sinner's prayer. Ele não disse vá pelas nações e convença as pessoas a orarem a oração do pecador. He said make disciples. Ele disse façam discípulos. And then he told us how to make disciples. E aí ele nos ensinou como fazer discípulos. Baptizing Batizem-os and teaching them to obey all that I've commanded. e ensinem-os a obedecerem tudo que eu lhes ensinei. Today I think if we had the new Brazilian version, E hoje em dia eu acho que se a gente tivesse a nova versão brasileira da Nova tradução, Versão Brasilia, ele tentou um português aqui, nova versão brasileira, it would say go into some of the world a nossa versão diria: vão em algumas partes do mundo, and make disciples, façam alguns discípulos, giving them the option of whether they want to be baptized, deem a eles a opção se eles querem ou não serem batizados, and teaching them to obey some of what I've e commanded. ensinem-os a obedecer alguns dos meus mandamentos. Isn't that true? Não é verdade? That's the sad truth. Essa é a verdade de hoje em dia. That's the sad truth of many churches A today. infeliz verdade de muitas igrejas hoje. The sad truth of many people who call themselves believers. A infeliz verdade de muitas pessoas que se dizem cristãos. But Jesus said this Mas Jesus disse o seguinte, in John chapter 8. João capítulo 8, The truth shall set you free. a verdade os libertará. We love that, right? The A gente truth shall ama set esse you free. versículo. A gente ama saber que a verdade nos So liberta. who wants to be free? Então quem quer ser livre? So you need the truth. Então você precisa da verdade. But there was a condition on knowing the truth. Mas tem uma condição para saber a verdade. He said, Ele disse, if you obey my commands, se obedecerem os meus mandamentos, then you are my disciples. assim vocês serão meus discípulos. And then you shall know the truth. E aí conhecerão a verdade. And the truth shall set you free. E a verdade os libertará. See, it's not that we're set free to obey. Então não é que somos libertos para obedecer, It's that obedience sets us free. é que a obediência nos liberta. So who here is a disciple Então of Jesus Christ? quem aqui é um discípulo de Jesus Cristo? So what you're telling me is you're somebody who obeys the commands of God. Então o que você está me dizendo ao levantar a mão é que você é alguém que obedece os mandamentos de Cristo. You're not a church goer. Você não é um cara que só vai na igreja, uma mulher que só vai na igreja. Although you go to church. Mesmo que você venha à You're igreja, much more than a church goer. você é muito mais do que alguém que not just simplesmente a good vem na person. igreja. You're not just a good person. Você não é simplesmente uma boa pessoa.
You are a follower of Jesus Christ. Você é um seguidor de Jesus Cristo. You are one who is obedient to Jesus Christ. Você é alguém que é obediente a Jesus Cristo. That's what the word disciple means. E é isso que a palavra discípulo significa. That's why this weekend we've been talking about a journey. E é por isso que esse feriado a gente ficou falando sobre uma jornada. Salvation isn't just an event. Salvação não é um evento, It's a process. é um processo. I can point back and say, I have been saved. Eu posso olhar para trás e apontar o dia e falar, eu fui salvo. But I also need to tell you that I am being saved. Mas eu também preciso te dizer que eu estou continuamente sendo salvo. And that if I continue in Jesus, E que se eu permanecer em Jesus, I can also tell you that one day I will be saved. eu posso te afirmar que um dia eu serei salvo. But it's got to be all three. Mas tem que ter essas três condições. Just like the Trinity, it's all three or none at all. Assim como a Trindade, 3 em 1 ou nenhum. And so Jesus was very strong on obedience. Então Jesus, ele pega forte nesse princípio de obediência. He was very clear that his disciples needed to follow him. Era muito claro que os discípulos precisavam seguir ele. That we need to follow him. Que nós precisamos seguir ele. In John 10:27 he said, "My sheep hear my voice." E em João 10:27 ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. He's the shepherd that walks ahead and we follow him. Ele é o pastor que anda à nossa frente e nós o seguimos. But then in John chapter 13 he says something very strange. Mas aí em João 13 ele diz algo bem estranho. John 13 verses 36 and 37. João 13, versículo 26 e 27. Simon Peter said to him, "Lord, where are you going?" Simão Pedro disse a ele, Senhor, aonde está indo? And Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now." E Jesus disse, aonde estou indo, você não pode me seguir. Wait a minute, Jesus. Peraí, Jesus. I'm confused. Eu estou confuso. You said to follow you. Você me disse, siga-me. And now you're saying we can't follow you. Mas agora você está me dizendo que a gente não pode te seguir. You said you can't follow me now, Mas ele disse, não, você não pode me seguir agora. but you will follow me afterward. Mas você vai me seguir mais tarde. And Peter said to him, "Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." E Pedro disse a ele, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu entregaria a minha vida por você. And I need to tell you why the disciples could not follow. E eu preciso te dizer por que os discípulos não podiam seguir ele àquela hora. Because Jesus was going to the cross. Porque Jesus estava indo até a cruz. He was going to be crucified. Ele estava indo ser crucificado. Now Peter thinks, well, I'm willing to die with you, Jesus. E aí Pedro pensa consigo mesmo, não, Jesus, eu estou disposto a morrer por você e com você. And as an old man, that's exactly what happened. E quando ele estava mais velho, em sua velhice, foi exatamente o que aconteceu. He was killed for the sake of Jesus Christ. Ele foi morto por Jesus Cristo. But the point is this, Mas a questão era, that what he couldn't do o que ele não podia fazer was go and die for his own sins. era ir e morrer pelos seus próprios pecados. Jesus had to go and die first Jesus tinha que ir e morrer primeiro, in order to bring salvation. para poder trazer salvação. Then we can follow him into God's kingdom. Para então nós podermos segui-lo no reino de Deus. See, what Jesus was saying was this: Então o que Jesus estava dizendo era o seguinte: you cannot atone for your own sins. você não é capaz de pagar o preço dos seus pecados. I'm the only one who can do that. Eu sou o único que consegue e pode fazer isso. Now, often he would say, you need to take up your cross. E Jesus também diz, você precisa tomar a sua cruz. In fact, he said, if you don't take up your cross daily, you're not worthy of me. Na verdade, ele diz que se você não tomar a sua cruz diariamente, você não é digno de mim. But we can only take up our cross because he took up his. Mas nós só podemos tomar a nossa cruz porque ele tomou a nossa também. No amount of good works was going to save us. Nenhuma quantidade de boas obras vai nos salvar. Even if Peter had said, I'm a sinful man, I deserve to be crucified. Mesmo se Pedro tivesse dito, eu sou um homem pecador e eu mereço morrer e ser crucificado. His own crucifixion would not have been good enough. A crucificação de Pedro não seria o suficiente. Because Peter wasn't perfect. Porque Pedro não era perfeito. Peter wasn't holy. Pedro não era santo. Peter wasn't sinless. Pedro não era sem pecado. So he couldn't serve as a sacrifice. Então ele não poderia servir como um sacrifício.
Neither can you. E você também não pode. So you can do anything that you want. Então você pode fazer tudo o que você quiser. You can go to church every day. Você pode ir à igreja todos os dias. You can give every penny you have to God. Pode dar cada centavo que você tem para Deus. You can be in full-time ministry. Você pode ser um pastor tempo integral. You can spend 12 hours a day on your knees in prayer. Você pode passar 12 horas por dia ajoelhado em oração. You can pray for the sick Você pode orar pelos enfermos and look after lepers. e cuidar de leprosos. None of it's good enough Nada disso é bom o suficiente. because you cannot earn your own salvation. Porque você não pode merecer ou conquistar a sua própria salvação. We have to depend on what Jesus did on our behalf. Nós precisamos depender daquilo que Jesus fez por nós. And he died so that we can live. E Ele morreu para que pudéssemos viver. And that's why Jesus said, you can't follow me now, but you'll follow me later. E é por isso que Jesus disse, você não pode me seguir agora, mas você vai me seguir mais para frente. So the question then is, Então a pergunta que resta é, if Jesus was very big on us following, se Jesus falava tanto de nós o seguirmos, and we now know that it's later. e agora a gente entende que ele estava se referindo a depois. He said, you can't follow me now. Ele disse, não me siga agora, vocês não podem me seguir agora, I am the one who has to go to Calvary. porque eu sou quem tem que ir ao Calvário, I have to die for the sin of the world. eu tenho que morrer pelo pecado do mundo, But later you can follow me. mas depois vocês podem me seguir. What does that mean? O que isso significa então? What does it mean for you and O I? que significa para mim e para você? It means we have to keep in step with him. Significa que nós temos que manter o passo com Ele. We become obedient to him. Nós nos tornamos obedientes a Ele. You see, when God created the world, Quando Deus criou o mundo, it was perfect era perfeito and it belonged to God. e pertencia a Deus. Scripture tells us the earth is the Lord's and everything in it. A palavra diz que a terra é do Senhor e tudo que nela há. And God had authority over all things. E Deus tinha autoridade sobre todas as coisas. And then he said to Adam, I'm delegating authority to E aí you. ele disse a Adão, eu estou te dando autoridade, delegando autoridade. I'm putting you above the animals. Eu estou te colocando acima dos animais. I'm giving this earth over to you for you to rule. Eu estou entregando a terra sobre o seu comando para você governar. In my name. No meu nome. But man sinned. Mas o homem pecou. And instead of ruling in God's name, man tried to do his own thing. E ao invés de governar a terra no nome de Deus, ele tentou fazer as coisas do seu próprio jeito e maneira. And because of sin, E por causa do pecado, because of man's pride and disobedience, por causa do orgulho e desobediência do homem, your disobedience and mine, a sua desobediência e a minha, instead of God ruling as he should on this planet, ao invés de um governo segundo o coração de Deus que deveríamos exercer nesse planeta, man took the authority he'd been given o homem tomou essa autoridade que lhe foi dada and gave it over to Satan. e entregou a Satanás. And Satan is the prince of this world. E Satanás é chamado o príncipe desse mundo. So the question is this: Então a pergunta é a seguinte: does this world belong to God or Satan? o mundo pertence então a Deus ou a Satanás? Does it belong to God? Pertence a Deus? Does it belong to Satan? Pertence a Satanás? In some ways, both. De uma certa forma, ambos. And so the only picture I can use to describe this, Então a única imagem ou figura que eu consigo usar para ilustrar para vocês. imagine a country that has a king. Imagine um país que tem um rei. He's the rightful king. Ele é um rei justo. He's a good king. Ele é um bom rei. And he rules over the nation. E ele governa sobre a nação. But in order to rule over the nation, the parts of his territories, he says to man, you go and rule that on my behalf. Mas para poder ter controle sobre toda a nação, ele determina certos homens para tomarem conta de certas áreas. Governa em meu nome. Be my ambassador. Seja meu embaixador. And so that man goes and rules over a territory on behalf of the king. Então esse homem, esse embaixador vai e governa um pequeno território em nome do rei. But at some point he says, I don't want to serve the king, I want to serve myself. Mas em algum ponto esse cara chega e fala, eu não quero mais servir ao rei, eu quero servir a mim mesmo. And I'm going to claim this territory for myself. E eu vou me apropriar deste território para mim. What happens then? O que acontece então? Who is the rightful ruler of that territory? Quem é por direito o
governador daquele território. It's still the king. Ainda é o rei. But who's got effective rule over that territory? Mas quem tem autoridade efetivamente sobre aquele território? Who's got influence over the people Quem in que that tem a territory? influência sobre aquele povo naquele território? And the people in that territory have a choice then. E as pessoas daquele território têm uma escolha. They say, I'll submit to the ambassador, Dizer, eu me submeto ao embaixador, who's now calling himself the ruler, que agora está se intitulando o governador, or I can submit to the rightful king. ou eu posso me submeter ao justo rei, I have a choice. ao rei que é rei por direito. Eu tenho uma escolha. And what's the rightful king going to do? E que o rei que é rei por direito vai fazer? He's going to say, I'm going to reclaim what is mine. Ele diz, eu vou... Não é reclamar. Eu vou futuramente tomar posse, requerer a posse que é por direito minha. I'm going to send my forces to go and attack the rebels and destroy them. Eu vou enviar as minhas tropas para invadirem aquele território e tirarem os rebeldes de lá. To reclaim what is mine. Para tomar posse do que é meu por direito. And to free those people from an unjust rule. E libertar aquele povo de um governo injusto. And that is what's happening on planet Earth today. E é isso que acontece com o planeta Terra hoje. The prince of this world, Satan, O príncipe deste mundo, Satanás, has taken ownership of something that isn't rightfully his. tomou posse de algo que não é seu por direito. And we're living, or the world is living under his oppression. E o mundo vive debaixo da opressão dele. And the people of the world have a choice. E as pessoas do mundo têm uma escolha. Am I going to serve the prince of this world? Eu vou servir o príncipe deste mundo? Or am I going to serve the rightful king? Ou eu vou servir o rei por direito? And here's the good news. E aqui está a boa notícia. The rightful king has already sent his army to reclaim what is his. O justo rei, rei por direito, já enviou as suas tropas para tomar posse do que é dele. Here's the scary news. E tem uma notícia apavorante. What will that rightful king of that kingdom do with the rebels? O que o rei, que é rei por direito, vai fazer com o exército que foi rebelde? What is the right and just thing to do with those rebels? Qual que é a coisa certa e justa de se fazer com aqueles que se rebelaram? What must he do with that ambassador and those that have chosen to follow him? O que ele vai fazer com o embaixador que se rebelou contra ele e todos que seguiram ele? Justice demands punishment. A justiça leva ao castigo, exige um castigo. And so when Christ returns Então, quando Cristo voltar to reclaim what is his, para tomar posse daquilo que é dele, we read in the book of Revelation, a gente lê no livro de Apocalipse, all of heaven declaring, todo o céu declarando: the kingdom of this world o reino deste mundo has become the kingdom of our God se tornou o reino do nosso Deus and of his Christ and e of do his seu Christ. Cristo, And he shall reign e ele forever reinará para and sempre e sempre. He's coming back. Ele está voltando, And when he comes back, e quando ele voltar, that's when everyone will be judged. assim, lá no final, então, todo mundo será julgado. Are you in the rebel camp? O exército rebelde. Você está no exército rebelde Or are you in the king's camp? ou você está no exército do rei? And we choose. E nós temos escolha. And anybody who doesn't choose is still chosen. E alguém que se abstém de escolher, ainda assim escolhe. And so, he is the rightful king. Então ele é o rei por direito. But we're currently living behind enemy lines. Mas nós atualmente vivemos atrás das linhas inimigas. But our job is to rescue as many people as possible. E nossa missão é resgatar o máximo de pessoas e vidas possíveis. To bring them under the rule of a righteous, holy, loving king. E trazê-las para debaixo do governo de um rei justo, amoroso e santo. And this battle takes place in our hearts. E essa batalha, ela toma lugar no nosso coração. This kingdom is in our hearts. Este reino está no nosso coração. And I want to ask you, how many kings can a kingdom have? E eu quero te perguntar, quantos reis pode ter um reino? A
kingdom can only have one king. Um reino só pode ter um rei. There can only be one king of my heart. Só pode ter um rei do meu coração. There is one throne. Tem um trono apenas. Okay, imagine this is, it's not a very good throne, but imagine it's a throne. Isso aqui não é muito um trono, mas imagina que isso é um trono. And outside of Christ, I decide I'm the king of my life. E com muito orgulho dentro de mim, eu decido que eu sou o rei da minha vida. And I sit on the throne. E eu sento no trono. I rule my life. E eu governo a minha vida. Just like Satan said to Adam and Eve. Assim como Satanás disse a Adão e Eva. You will decide right and wrong. Você vai decidir o que é certo e errado. So I'm the king. Então eu sou o rei. I declare what is right and wrong. Eu declaro o que é certo e o que é errado. I choose what's going on. Eu escolho o que vai I'm the acontecer. master of my destiny. Eu sou o mestre do meu destino. And then one day Jesus comes along. E aí um dia Jesus chega. And he lets me know that I'm doing a really bad job at ruling E aí my ele life. me deixa saber que eu estou fazendo um péssimo trabalho governando a minha vida. That my decisions are leading to my death. Que as minhas decisões estão me levando para a morte. And that if only I will relinquish the throne to him, E se eu apenas entregasse o meu trono a ele, I will have freedom and life and joy. eu teria liberdade, alegria e vida. And so I submit to him. Então eu me submeto a ele. I surrender. Eu me rendo. And I give him the throne of my life. E eu dou a ele o trono da minha vida. And that's how it should work. E é assim que deveria funcionar. But for so many of us, what then happens is this. Mas para muitos de nós o que acontece é o seguinte. Can we share? Vamos dividir, a gente divide. Can we share the A throne? gente divide o trono. I'm happy for you to be king, Eu tô feliz de você ser o rei, but I want to be king a little bit too. mas eu também quero ser rei um pouquinho. But as you can see, there isn't room on this throne for two. Mas como você pode ver, não tem lugar para os dois nesse trono. And Jesus doesn't share. E Jesus não divide. He says to me this. E aí ele diz o seguinte: He says, Mike, I want the whole throne. Mike, eu quero o trono inteiro, tá? So give me the whole throne, Então me dê o trono inteiro or sit on it yourself. ou senta você. And I have a choice. E aí eu tenho uma escolha. And being a follower of Jesus, E sendo um seguidor de Jesus, being a disciple of um Jesus, discípulo de Jesus, is to obey his commands. é obedecer os seus mandamentos. To be one who says, you are enthroned in my life. Dizer, você tem o trono na You are minha the vida. authority. Você é a autoridade na minha vida. And your rule is absolute. E o seu reino é absoluto. You're the king. Você é o rei. Your wish is my command. O seu desejo é uma ordem. That's how it should be. É assim que deveria ser. If I try, Se eu tentasse, it's not going to work. não ia funcionar. Does that make sense? Isso faz sentido? And he gives us a number of commands. E ele nos dá diversos mandamentos. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul and strength. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, força e alma. Love your neighbor as yourself. Ame o seu próximo como a si mesmo. Lots of commands. If I said, give me a command of Jesus, you could give me lots of them, I'm E tem sure. muito. Se eu te perguntasse um mandamento de Jesus, eu tenho certeza que você me daria um. But I want to talk about one specific Mas eu command this morning. quero falar sobre um mandamento em específico essa manhã. And most of you here have already obeyed this command. E muitos de vocês já obedeceram a este mandamento. But I think it's worth talking about. Mas eu acho que vale a pena discutir e falar sobre ele. One, to give us a more profound understanding of what it is that Jesus asks us to do. Porque nos dá um entendimento mais profundo do que Jesus nos pediu para fazer. But also so that if there's anybody here who's not yet obeyed this command, you can do that this morning. E também porque dá uma oportunidade para aqueles que não obedeceram a este mandamento, esta manhã, passarem a obedecer. And this is the command. E este é o mandamento. Throughout the New Testament, people ask, what must I do to be saved? Ao longo do Novo Testamento, as pessoas chegam e perguntam o que eu preciso fazer para ser salvo. What's the most common answer? E qual que é a resposta mais comum? Repent. Se arrependa. And, E, subtle hint, vou dar uma dica aqui, pessoal. repent and be baptized. Arrependam-se e sejam batizados.
So are we saved by baptism? Então, nós somos salvos pelo batismo? Is it baptism that saves us? É o batismo que nos salva? No, it's the cross of Jesus Christ that saves us. Não, é a cruz de Jesus Cristo que nos It's salva. the shedding of his blood. É o compartilhar, o derramar do seu sangue. But it's his cross that enables us to be reborn É a cruz dele que nos permite nascermos de novo into a life of obedience. para uma vida de obediência. And then the first step of obedience E o primeiro passo de obediência is baptism. é batismo. Not the second, not the fifth, not the 105th. Não é o segundo, não é o quinto, não é o 53º. In fact, baptism is so closely tied up with salvation. E na verdade, batismo está tão atrelado com a salvação Some people have taught that you're not saved if you're not baptized. que algumas pessoas ensinavam até que você não é salvo se você não for batizado. That's a wrong theology, but I can see how they get there. É uma teologia errada, mas dá para entender por que eles achavam isso. Because baptism was not an option for the early believers. Porque para os primeiros cristãos, o batismo não era uma opção. I love the story of Philip walking down the road. Eu amo a história de Filipe, que estava lá pela estrada. And he sees an Ethiopian eunuch in his chariot reading from Isaiah. E ele vê um etíope na sua carruagem lendo Isaías. And this eunuch doesn't have a clue what he's reading. E esse etíope eunuco, He has no não understanding. tem nenhuma, ele não sabe, não está entendendo nada do que ele está lendo. Because he's not been made spiritually alive. Porque ele ainda não se tornou vivo espiritualmente. So Philip climbs up into his chariot, Então o Filipe sobe na sua carruagem, shows him that Isaiah is speaking about Jesus. mostra e revela a ele que Isaías estava falando de Jesus. The eunuch surrenders to Jesus. O eunuco se rende e se entrega a Jesus. And then he says, is there any reason I can't be baptized? E ele pergunta, existe algum motivo pelo qual eu não possa ser batizado? And Philip says, yes, there's a very good reason. E Felipe disse, tem um motivo que eu penso aqui. You've not been through a 6-week Bible course yet. Você ainda não passou por um curso bíblico de 6 semanas. And Philip said, no, there's no reason. Não, Felipe disse, não, cara, não tem nenhum empecilho. And there and then take him to the river E ali mesmo, ele levou ele até o rio, and baptizes him. batizou ele. Do you think that eunuch fully understood what baptism was about? Você acha que aquele eunuco entendia 100% o que batismo significava? I was baptized in water nearly 40 years ago. O meu batismo, ele foi há quase 40 anos atrás. I've taught on baptism many times. E eu ensinei e preguei sobre batismo muitas vezes. I've baptized many people. Batizei muitas pessoas. And I want to tell you, I still don't fully understand it. Mas eu quero te dizer que eu ainda não entendo nem compreendo totalmente o batismo. I really don't understand why it's so important to God that I get wet. Eu não sei porque é tão importante para Deus que eu me molhe. Do you understand what I'm saying? Você entende o que eu estou falando? I do understand it and I'm going to unpack it, but I also don't fully understand it. Eu entendo sim e eu vou explicar para vocês mais sobre o batismo, mas eu não entendo completamente. É impossível. And I meet so many people who say, I don't want to get baptized yet until I really understand what I'm doing. E eu conheci muita gente que falou, não, eu não quero me batizar agora, eu quero me batizar quando eu entender melhor o que significa. Guys, understanding can wait. Pessoal, entender pode esperar. Obedience can't. Obediência não pode esperar. I have 2 beautiful daughters. Eu tenho 2 filhas lindas. And when they were young and we'd go to a mall, E quando elas eram mais novas e a gente ia para o shopping, if we weren't careful, they would run off in all directions. se a gente não tomasse cuidado, elas saíam correndo para qualquer direção. And I had to train them and tell them, do not run off. E eu tive que treiná-las e Stay dizer, by me. não corram, Hold fiquem my atrás hand. de mim, segurem a minha mão. And they'd say, why? E elas falavam, por quê? Do you think I sat down with them and explained about kidnappers and pedophiles? Você acha que eu sentei com elas e expliquei por horas sobre pedófilos e sequestradores? That would not have been a healthy conversation Não, for a não. 4-year-old child. Não seria uma conversa saudável para uma menina de 4 anos. So I said to them, no, I want to keep you safe. E eu disse apenas a elas, é para sua segurança. And if they kept pushing it, E se vocês continuarem forçando, I would say something I vowed I would never say when I was young. eu
eu então diria algo que eu prometi a mim mesmo quando eu era jovem que eu nunca diria. Something that my parents said to me. Algo que os meus pais me disseram. And I used to hate it. E eu odiava aquilo. Because I said so. Porque eu disse. Porque eu estou mandando. The more I know about God, the more I know about God. E sabe que quanto mais eu entendo de Deus, the more sometimes I hear him say that to me. mais vezes eu escuto ele dizer isso para mim. Because I said so. Porque eu estou mandando. You're a child. Você é meu filho. You have no comprehension. Você não entende do que eu estou falando. You're not even smart enough for me to explain it Você to não é you, nem sábio o suficiente para entender o que eu quero fazer. By the time you understand it, you're going to be an old man and you're going to miss it. Se você for parar para tentar entender, você vai ser um velho quando chegar. So just do it because I've asked you to. Então só faz porque eu estou mandando. I don't have to understand. Eu não preciso entender. I have to be obedient. Eu preciso ser obediente. And so when it comes to baptism, então quando se trata de batismo, it's the command of Jesus Christ. É um mandamento de Jesus Cristo. For every believer. Para todo cristão. It's not optional. Não é opcional. But I do want to give us a little bit of understanding. Mas eu quero sim dar um pouco de entendimento a nós. You see, a baptism is a funeral service. Na verdade, o batismo é um funeral. But it's a very strange funeral service. Mas é um funeral meio estranho. First of all, it's a funeral service where most people are happy. Primeiro, é um funeral onde a maioria das pessoas estão felizes. I don't think it'll happen today, maybe. But I love watching baptisms in Brazil where... Eu não sei se vai acontecer hoje, acho que não, mas eu amo como vocês fazem batismo aqui no Brasil. Where one person gets baptized and then all the friends jump in to Porque celebrate. quando uma pessoa falar e é batizada, todos os amigos vêm e pulam na piscina. I've not been to many funerals where all the friends jump into the grave. E eu não fui a muitos funerais onde o pessoal pulava dentro do caixão. But this is what baptism is. Mas isso aqui que é o batismo. It's a way for me to show that I identify with the death, the burial and the resurrection of Jesus. É uma forma de eu mostrar e declarar que eu me identifico com a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Galatians 2:20 tells us this. Gálatas 2:20 nos diz o seguinte: I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. And I no longer live. E não sou mais eu quem vivo, but Christ lives within me. Mas Cristo vive em mim. So what I'm doing? Então o que eu estou fazendo? In baptism, no batismo, I'm recognizing eu estou reconhecendo that in order to live with him, que para viver com Ele, I've got to die in him. Eu tenho que morrer com Ele. So, this is my death. This is going into the grave. Então essa é a minha sepultura, essa é o meu ir para a morte. It's my burial. É o meu enterro. And then when I come up, e aí quando eu voltar, é a minha ressurreição para uma nova vida. A new creation. Eu sou uma nova criatura. The old is past, o velho passou and the new has come. E o novo chegou. And by death, I mean death to self. E quando eu digo morte a si mesmo. To my own rights. Para os meus próprios direitos. To my own comfort. O meu próprio conforto. That I no longer live for me, but for him. Porque eu não mais vivo para mim, mas vivo para Ele. In the 1990s, there was a young man that made the news all over the world. Nos anos 90, teve uma notícia de um rapaz ao redor do mundo. His name was Jeffrey Dahmer. O nome dele era Jeffrey Dahmer. Many of you won't have heard of him. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido dele. He was very famous in the 1990s. Mas ele foi bem famoso nos anos 90. Because the police arrested him. Porque a polícia prendeu ele. For murder. Por assassinato. And when they investigated his house, e um dia quando estavam investigando a sua casa, they found the body parts of some of his victims in his refrigerator. Encontraram partes do corpo das suas vítimas na sua geladeira. He'd murdered around 18 young men. Ele assassinou cerca de 18 jovens. And eaten their body parts. E comeu partes do seu corpo. He was a serial killer. Ele era um serial killer. A homosexual. Homossexual. A pedophile. Pedófilo. And a cannibal. E um canibal. I'd say on the whole scheme of good people and bad people, he was probably on the bad side. Eu acho que se tivesse uma escala de boas pessoas e más pessoas, eu acho que ele estaria mais para mal.
he was sentenced to 15 life sentences. 15 life sentences. Ele foi sentenciado a 15 prisões perpétuas. Does anybody think he wasn't deserving of that? Alguém acha que ele não merecia isso? And you know the thing is this. Mas a questão é a seguinte: He was never going to be able to serve his sentence. ele nunca seria capaz de cumprir essa sentença. He was never going to be able to live long enough to serve 15 life sentences. Ele nunca viveria o suficiente para cumprir 15 sentenças perpétuas. And that's the situation we're in. E essa é a nossa situação, a nossa condição. We can never serve the sentence that we deserve. Nunca poderíamos cumprir a sentença que merecíamos. Because we've sinned against a holy, perfect, infinite God. Porque nós pecamos contra um Deus perfeito, santo e eterno. So our punishment must be perfect and infinite. Então o nosso castigo, a nossa punição teria que ser perfeita e eterna. But here's the strange news about Jeffrey Dahmer. Mas aqui tem um fato interessante e estranho sobre esse Jeffrey Dahmer. He was sent correspondence from a Bible school. Ele chegou a ele correspondência de escolas bíblicas. And he completed the courses from the Bible school. E ele fez os cursos por correspondência. And then he sent them a letter and said, I want to be baptized. E ele enviou uma carta a esses seminários e dizendo que queria ser batizado. So around 2 years after he was sentenced, Então, depois de 2 anos que ele foi sentenciado, after several meetings with the pastor depois de vários encontros com o pastor baptized him. o pastor batizou ele. Around 6 months later, he was murdered by another inmate. E depois de 6 meses ele foi assassinado por um colega de cela. Now, a lot of us are very skeptical about prisoners who suddenly get converted. E muitos de nós, às vezes, ficamos com um pé atrás quando se trata de um prisioneiro que se converteu. But he wasn't doing it so that he could get parole. Mas ele não estava fazendo isso, se convertendo para que a sentença fosse prorrogada, He was never para going ele to get, conseguir liberdade. he was never going to get parole. Ele nunca ia conseguir liberdade. So could this possibly have been genuine? Então, seria essa conversão genuína? Well, as a result in the change in his life, Como um resultado da mudança que ocorreu na vida dele, his father and his brother came to Christ. o pai e o irmão dele vieram a Cristo. As a result of the change in his life, Como um resultado da mudança que teve na vida dele, some of the inmates came to Christ. vários colegas de cela se entregaram a Jesus. And apparently the sister of one of his victims attended his funeral. E aparentemente a irmã de uma das suas vítimas compareceu ao funeral dele. He's a man I would dare say was a worse man than anybody sitting in this room. Ele é um homem que eu ouso dizer que foi pior do que qualquer um de nós que esteja sentado aqui. And you know, this almost offends me E, na verdade, quase me ofende that he's in heaven. o fato dele estar no céu. It's kind of hard to understand. É meio difícil de entender, de That God aceitar could love such a man. que Deus consegue amar um homem desse. A serial killer. Um serial killer e assassino, canibal, And he's with Jesus right now. mas ele está com Jesus agora mesmo. And I find it difficult to accept E é difícil de aceitar, because he was so evil. porque ele era tão maldoso. Until God reminds me of something. Até que Deus então me lembra de uma coisa, Because sometimes I like to think I'm a good person. que às vezes eu penso que eu sou uma boa pessoa, But the reality is, mas a realidade é, I am much closer to Jeffrey Dahmer than I am to God. eu estou muito mais perto do Jeffrey Dahmer do que de Deus. I'm much more evil than I recognize. Eu sou muito pior do que eu reconheço. And a man like Jeffrey Dahmer can be accepted into the kingdom of God. E um homem como Jeffrey Dahmer ser aceito no reino dos céus. And there was a newspaper reporter E teve um repórter who was a non-believer. que era um não cristão. And he wrote this, E ele escreveu o seguinte, being cynical and sarcastic. sendo sarcástico e cínico. He says, the appearance is this. Ele diz, o que parece é o seguinte: Dahmer killed 17 young men. o Dahmer matou 17 jovens. He deprived these victims of their lives. Ele depravou essas vítimas da sua própria vida. He deprived families of their loved ones. Privou
famílias de seus amados. And with baptism he learns this, E com o batismo ele aprende o seguinte, that he can do all of that and get into heaven. que ele pode fazer tudo o que ele fez e ainda assim ir para o céu. What a deal! Ah, que negócio! He said cynically, Ele how can it be escreveu, possible to get to heaven and undo all that evil just through baptism? ele escreveu isso cinicamente, o repórter, dizendo, eu posso fazer o mal que for, batizar e ir para o céu. But it's true. Mas é verdade. It's not the baptism that gets me to heaven. Mas não é o batismo que me leva ao It's the céu. death of Jesus Christ. É a morte de Jesus But the Cristo. baptism shows that I'm in Christ. Mas o batismo mostra que eu estou em Cristo. Isn't that incredibly profound? Isso não é incrivelmente profundo? Whether you're Mother Teresa Seja você a Madre Teresa or Jeffrey Dahmer, ou o Jeffrey Dahmer, you fall short of God's perfection você caiu da glória de Deus, da and perfeição de deserve Deus. eternal punishment. E você merecia a punição. And yet, Mesmo assim, with no effort on our part, sem nenhum esforço da nossa parte, just through faith and obedience, através da fé e da obediência, all of our sins are removed. todos os nossos pecados foram removidos. See, Mike Davis deserves hell. O Mike Davis merece o inferno. Mike Davis deserves punishment. Mike Davis merece castigo. But Mike Davis died Mas o Mike Davis morreu 2,000 years ago. 2000 anos atrás. Jeffrey Dahmer's not in prison anymore. Jeffrey Dahmer não está mais na prisão. He can only be in prison till he's dead. Ele ficou na prisão até morrer. He can only be punished till he's dead. Ele só pode ser punido até ele morrer. And death releases him from prison. E a morte liberta ele da sentença, da My prisão. death released me. A minha morte me And I liberta. died on the cross with Jesus. E eu morri na cruz com Jesus. And so when I get baptized, Então quando eu sou batizado, I'm saying this, I'm already dead. eu estou dizendo, eu já morri. I'm identifying with the death of Jesus. Eu me identifico com a morte de Jesus. And now I'm going to identify with the burial of Jesus. E agora eu me identifico com o sepultamento de Jesus. See, what must we do with a dead body? E o que a gente normalmente faz com um corpo morto? We've got to get rid of it. A gente se livra dele. Too many times as believers, we like to carry our dead body around with us. Às vezes, como cristãos, a gente gosta de carregar os corpos conosco, It needs to be buried. mas precisam ser enterrados. Imagine this for a second. Imagine o seguinte, por um segundo. Danny and Ronaldo love each other very much. Dani e Ronaldo se amam bastante. But imagine tonight Ronaldo passed away. Mas imagina que essa noite o Ronaldo morre. I know we would all be very sad, but Eu just sei que todos imagine. vocês ficariam tristes, mas imagina por um segundo. But Danny says, I love Ronaldo so much. Mas aí a Dani grita, não, eu amo o Ronaldo tanto. I'm going to keep him with me. Eu preciso manter ele comigo. I'm going to keep him lying in my bed. Eu preciso que ele esteja na cama comigo de noite. And maybe for a couple of hours that won't be so bad. E talvez por umas horas isso não seja ruim. But after a while, Mas depois de um tempo, there's going to be a strange smell. vai começar a sair um cheiro estranho, esquisito. And then a little later, maybe there'll be some maggots. E depois de um tempo, talvez tenham alguns vermes. And strange things will ooze out of the body. E algumas coisas estranhas vão sair e escorrer do corpo. Now I know you love Ronaldo. Eu sei que você ama o Ronaldo. Would you find that maybe just a little bit disgusting Você não acharia isso pelo menos um pouquinho nojento? to have a rotting corpse in bed with you? De ter um corpo apodrecido e morrendo do lado. Do Would seu you love lado. to cuddle it at night Você amaria abraçar ele de noite? and kiss him goodnight? E dar um beijinho de boa noite? You know, that empty eye socket with the worm coming out of it. Com uns vermes no olho assim, saindo. Is that disgusting? Não é nojento? I hope it disgusts Eu you. espero que seja nojento para você. Because that should be our attitude to our old self. Porque essa devia ser a nossa atitude com o nosso velho homem. The old self that's died. O velho homem morreu. There's only one good thing to do with it. Então só tem uma coisa que a gente pode fazer com ele. And that's to bury it. E é enterrar. But many of us love to kiss and cuddle our old self. Mas muitos de nós gostamos de dar boa noite, dar um beijinho, abraçar de vez em quando. We do. A gente gosta. We love to satisfy the desires of the flesh. A gente ama satisfazer os desejos da carne. Next time you want to do that, E a próxima vez que você quiser fazer isso, just remember that picture. se lembre dessa figura que eu
lying in bed with a rotting corpse. de estar deitado ao lado de um corpo apodrecido. The worm coming out of the eye socket. Um verme saindo do olhinho. The stench. The flies and the maggots. As moscas, o cheiro, tudo. Because that's what sin is like. Porque é assim que o pecado é. Your attitude to that corpse A sua atitude em relação àquele corpo is actually nothing compared to God's attitude to our sin. não é nada comparado à atitude de Deus com o nosso pecado. And we need to learn to hate sin E- as e- much as he does. E a gente precisa aprender a odiar o pecado, assim como ele odeia o pecado. So we need to bury the old self. Então precisamos enterrar o velho homem. Now there is one small problem. E tem um probleminha. Did anybody ever see the movie Carrie? Alguém aqui viu o filme Carrie? A Estranha? Don't watch it now. Não assista agora. As a follower of Jesus, I do not recommend it. Como um seguidor de Jesus, eu não recomendo para você. But I watched it some years ago. Mas eu assisti há uns The old anos version. atrás. And this girl, she basically has these powers and she burns down a school hall with herself and all of her friends in it. Mas basicamente tem uma menina estranha que ela tem uns poderes e ela incendeia a escola dela com ela e os amigos dela dentro. And the last shot of the movie is her grave. E a última cena do filme é a sua sepultura. A freshly dug grave with a tombstone. Uma sepultura recém-enterrada, And I know recém-colocada com uma I'm telling you the end lápide. of the movie. I'm ruining the movie because I don't want you to watch it. E eu sei que eu estou estragando, mas eu quero estragar o filme porque eu não quero que você assista. But as the camera begins to pan out from this picture of a grave, Mas assim que a câmera começa a dar um zoom out da lápide do túmulo, all of a sudden this hand shoots out of the grave. do nada essa mão sai do túmulo. It's like, "Oh!" And that's us. E esses somos nós. In baptism, we go through burial, No batismo a gente é enterrado. but our old self keeps trying to come out. Mas o nosso velho homem do nada dá uns... That doesn't mean we have to keep getting baptized. Isso não significa que a gente tem que se batizar de novo. Baptism is a picture of the death and resurrection of Jesus. O batismo é uma figura da morte e ressurreição de Jesus. How many times does Jesus have to die for you? E quantas vezes Jesus precisou morrer por você? Once and for all. Uma vez por todas. And so if you're going to sin tomorrow, does he have to be re-crucified? Então se você pecar amanhã, significa que ele precisa ser recrucificado? So we don't have to keep getting rebaptized. Então nós também não precisamos ser rebatizados. But what we have to do is keep killing the flesh. Mas o que nós precisamos fazer é continuar matando a carne. Because this is a baptism of repentance. Porque esse é um batismo de arrependimento. Many people today do a baptism it's essentially a baptism of faith. E muitas pessoas hoje se batizam, mas é um batismo de fé. Do you believe in Jesus Christ? Você acredita em Jesus Cristo? But as you look in Scripture, Mas quando você olha na palavra, it's not just faith. não é só fé. This is a picture of my repentance. É uma figura do meu arrependimento. And I want to read you a scripture. E eu quero te ler uma passagem. In Hebrews 10:22. Hebreus 10, 22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, Vamos nos aproximar com fé e uma confissão sincera de fé. with our Coração. hearts sprinkled clean Com os nossos corações aspergidos from an evil conscience de uma consciência ruim. and our bodies washed with pure water. E os nossos corpos lavados e limpados com água pura. See, one of the things that happens in baptism Uma das coisas que acontecem no batismo is a cleansing of my conscience. é o limpar da minha consciência. Baptism doesn't bring the forgiveness of sins. O batismo não me traz o perdão dos pecados, The cross of Christ brings the forgiveness of sins. porque a cruz de Cristo me traz o perdão dos But pecados. have you ever battled knowing that you're forgiven, but you still got a guilty conscience? E quem aqui já batalhou sabendo que você já é perdoado, mas com uma consciência pesada? See, baptism doesn't remove my sin from God's eyes. Então, o batismo ele não remove o pecado dos olhos de Deus. It else removes the sin from my own. Ele remove o pecado dos meus There's olhos. a wonderful picture of a man who got saved. Tem uma figura maravilhosa de um homem que foi salvo. He was a traveling salesman.
E ele era um viajante comercial. He went from town to town. Ele ia de cidade em cidade. And before he got saved, in the different towns, he would go and sleep with different women. E antes de se converter, nessas cidades que ele passava, ele ia e se deitava com mulheres diferentes. Then he and his wife got saved. Até que ele e a esposa dele se converteram. And he confessed his sins. E ele confessou os pecados dele. And he knew that God had forgiven him. E ele sabia que Deus já o tinha perdoado. But he couldn't forgive himself. Mas ele ainda não tinha se He perdoado. said, I cannot look my wife in the eyes. Ele disse que não conseguia olhar a sua esposa nos olhos. I know how much I've betrayed her and I've hurt her. Eu sei que eu a traí e eu a magoei. God has forgiven me, but I don't know that I can forgive myself. Deus me perdoou, mas eu não sei se eu posso me perdoar. And so his pastor said, you need baptism. Então o pastor dele disse, você precisa se batizar. So the couple went through baptism. Então o casal se batizou. And the wife went first. A esposa foi primeiro And then the husband went. e depois o marido. They said he went down. E disse que ele mergulhou. And as he came out again, E quando ele subiu de novo, he just looked his wife in the eye. ele olhou a esposa nos olhos. And his past was gone. E o passado dele foi embora. And they embraced each other. E eles se abraçaram. And his conscience was clean. E a consciência dele estava limpa agora. Not because he hadn't sinned, Não porque ele não havia pecado, but because his sin was left in the water. mas porque o pecado dele ficou na água. His sin was left in the grave. O pecado dele ficou no túmulo. Often people battle with a guilty conscience Muitas vezes pessoas lutam com uma because they consciência don't pesada ou understand the power of de baptism. culpa, porque não entendemos o poder do batismo. So we identify with his death, Então, nós nos identificamos com a sua with his morte, burial, com a sua sepultura, and with his resurrection. sepultamento e com a sua ressurreição. And I want to tell you a story that a famous French author told about World War I. E eu quero te contar uma história que um autor francês escreveu sobre a Primeira Guerra Mundial. He was in the trenches Ele estava lá nas trincheiras and he saw two men talking. e ele ouviu dois homens conversando. And one of them had been wounded. E um deles estava ferido. And he knew he only had a few minutes to live. E ele sabia que ele só teria mais alguns minutos de vida. So he grabbed his friend. Então ele agarrou seu amigo. He said, listen, E ele disse, escuta, I've lived a terrible life. eu vivi uma vida terrível. I've committed many crimes. Eu cometi muitos crimes. The police are after me. A polícia está atrás de mim. Once the war is over, A guerra está quase acabando. the police are going to arrest me. Mas a polícia vai me prender. I would probably be executed. Eu provavelmente serei executado. Sorry, I've got the story completely wrong. Let me start again. Não, pera, eu errei a história. Eu vou começar de novo. As he lay there dying, À medida que ele estava lá morrendo, he said to his friend, I know that you've lived a life like this. ele disse pro amigo, eu sei que você viveu uma vida assim. You've told me that the police have been looking for you. Você me disse que a polícia está te That you procurando. wanted for many crimes. Que você é procurado por muitos crimes. He said, but I've lived an innocent life. E ele disse, mas eu vivi uma vida inocente. There is no punishment hanging over me. Não tem ninguém me procurando ou querendo me pegar. He said, I don't have long to live. Eu não vou viver muito tempo. So take my papers. Então tome os meus papéis, os meus Give me your documentos. papers. Me dê os seus documentos. Take my name Toma o meu nome and live the rest of your life with my identity. e viva o resto da sua vida como se fosse eu. A new life Uma nova vida, with a new identity, uma nova identidade, with no fear of punishment, com nenhum medo de not punição ou looking over your castigo, shoulder. nenhum peso sobre os seus ombros. And that is a picture of Christ. E essa é uma figura de Cristo. That on the cross he said this, Porque na cruz ele disse o seguinte: you are a wanted man. vocês são homens procurados. I'm innocent. Eu sou inocente. Take my identity Pega a minha identidade and I will take yours. e eu vou pegar a sua. I will take the condemnation and the punishment that you deserve, Eu vou tomar sobre mim o castigo e a punição que você merece. and you can go free. E você pode ir livre. Walking in a new identity. Caminhar numa nova identidade. We are a new creation. Nós somos uma nova We criação. walk in a new identity. Nós caminhamos numa nova identidade. Romans 6 verse 5 says this. Romanos 6, versículo 5 diz o seguinte: If we've been united with him in his death, se fomos unidos com ele em sua morte,
we shall certainly be united with him in his resurrection. Certamente seremos unidos a Ele em sua ressurreição. The New Testament gives us a couple of pictures of baptism. O Novo Testamento nos dá algumas figuras do batismo. In 1 Peter chapter 3, Em 1 Pedro capítulo 3, Peter says that Noah and the ark was a picture of baptism. Pedro diz que Noé e a arca eram uma figura do batismo. You go, how can that be a picture of baptism? E se fala, como isso pode ser uma figura do batismo? Noah and his family didn't get wet. Noé e sua família não se molharam. No, no, no. Não. Sinful man was drowned, Os homens pecadores foram afogados. and righteous man was saved. E os homens justos foram salvos. And the ark is Jesus Christ. E a arca é um símbolo de Jesus Cristo. So we are saved in Jesus Christ, Então nós somos salvos em Jesus Cristo. but evil man is drowned, Mas o homem mau é and afogado. righteous man is saved. O homem justo é salvo. Paul writes in E Corinthians Paulo escreve em Coríntios that the crossing of the Red Sea was the baptism. que a travessia do Mar Vermelho era uma figura do batismo. And I want us to understand this. E eu quero que entendamos o seguinte. Again, did Moses and the Israelites get wet? Moisés e os israelitas se molharam? Who got wet? Quem se molhou? The Egyptians. Os egípcios. So here's the picture. Então aqui está a figura. The Israelites have been set free. Os israelitas foram libertos. They are no longer slaves. Eles não são mais They've escravos. left Egypt. Eles saíram do Egito. That's a picture of salvation. E é uma figura da salvação isso. But the king of Egypt, Pharaoh, Mas o rei do Egito, Faraó, he sends his army and says, bring them back into captivity. ele envia o seu exército dizendo, tragam de volta ao cativeiro. And that is the heart of Satan. E esse é o coração de Satanás. He knows that when you come to Christ, you've been set free. Ele sabe que quando vocês vêm a Cristo, vocês foram libertos. But he says it's not too late. E ele fala, não é tarde demais. I'm going to send my army out to try and bring you back into captivity. Eu vou enviar o meu exército para tentar trazer você de I'm volta going para o to try again cativeiro. and make you a slave to the things that you used to be a slave to. Eu vou tentar te fazer escravo das coisas que antes te escravizavam. Dylan, I know you used to do alcohol and drugs. Dylan, eu sei que você usava álcool e drogas. And that Jesus set you free E in que Jesus te salvation. libertou e te salvou. But I'm going to try and drag you back into those things. Mas eu vou tentar te arrastar de volta para essas coisas. I know you used to be sexually immoral. I'm going to drag you back. Eu sei que você costumava ser sexualmente imoral. Vou te arrastar de volta But para here's isso. what happened at the crossing of the Red Sea. E tá aqui o que aconteceu quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho. All the power of Pharaoh was destroyed. Todo o poder de Faraó foi destruído. And every force that was trying to drag the people of God back into slavery was destroyed. Toda a força que estava tentando trazer o povo de Israel de volta à escravidão foi aniquilada. And when we go through the water of baptism, E quando a gente passa pelas águas do batismo, not only do I come out as a new creation, não só eu saio daqui como uma nova criação, but the demonic forces that wanted to hold me in captivity are destroyed and no longer have a hold on me. mas as forças demoníacas que antes queriam me apoderar e me escravizar não têm mais poder sobre mim. I am sick of watching Christians walk in bondage, Eu estou cansado de ver cristão caminhar sobre julgos de escravidão, carrying around chains that were broken long ago. carregando correntes que foram quebradas há muito tempo You atrás. say, I'm just wrapped up in chains. E as pessoas dizem, não, eu estou enrolado em And you may be, correntes, but the chains are broken. You don't have to carry them around. mas as correntes já foram quebradas, você não precisa segurar elas. Paul said in Corinthians, you're eating this in an unworthy manner, so some of you got sick and died. Paulo diz no Novo Testamento que vocês estão comendo isso de uma maneira indigna, então vocês vão ficar doentes e morrer. There is power in what we do when we're in obedience to Jesus. Tem poder naquilo que fazemos quando estamos debaixo da obediência de Deus. There's something mystical and powerful about these things that Jesus has asked us to do. Existe algo de místico e poderoso nessas coisas que Jesus pediu para nós fazermos. Andrew tells the story of a man that he met that got saved out of Satanism. O Andrew conta uma história de um homem que ele teve o prazer de converter, que se converteu do satanismo.
full of tattoos. cheio de tatuagem. And many of these tattoos were the most disgusting, demonic things. E essas tatuagens eram representações de uma das coisas mais nojentas e demoníacas que And as você he já came pode ver. out of the water of baptism, E quando ele saiu das águas do batismo, the tattoos are gone. as tatuagens foram removidas. I've seen people go into the water sick and come out healed. Eu já vi pessoas entrando na água doente e levantando curadas. I've seen people go into the water demonized and come out free. Eu já vi pessoas entrando na água endemoniadas e saindo livres. I've seen people go into the water racked with a guilty conscience and come out with a clear conscience. Eu já vi pessoas quebradas e com a consciência pesada entrando na água e levantando libertas e I've seen people leves. go down depressed and come out joyful. Eu já vi pessoas em depressão entrando nas águas e saindo com alegria e júbilo. And then people say to me, I'm not sure if I want to be baptized. E ainda assim as pessoas dizem para mim, eu não tenho How certeza se eu crazy are quero. you? Eu não tenho certeza se eu quero me If I offered you batizar. R1 million, would you say, I'm not sure if I want it? E quão maluco é você? Se eu te oferecesse R$1 milhão, você ia falar, não tenho certeza se eu quero. God commands us because He knows it's best for us. Deus nos ordena o batismo porque Ele sabe que é o melhor para nós. This isn't an obligation, it's a privilege. E isso não é uma obrigação, é um privilégio. And it's a privilege for everybody who receives Jesus Christ. E é um privilégio de todo mundo que recebe Jesus Cristo. You don't have to be living a holy life to get baptized. E você não precisa viver uma vida santa para ser You get batizado. baptized to help you live a holy life. Você é batizado para te ajudar a viver uma vida santa. You do not earn the right to be baptized. Você não conquista Jesus earned it for o you. direito de ser batizado. Jesus conquistou esse direito por você. At the start of Jesus' ministry, He was baptized. No início do ministério de Jesus, ele se batizou. He started His ministry with baptism. Ele começou o seu ministério com batismo. At the end of His ministry, before He returns, E no final do seu ministério, antes dele retornar, He instructs us to baptize. ele instrui a gente a batizar. Do you think baptism is important to Se God? você acha que batismo talvez seja importante, Then it should be important to us. ele deve ser importante para nós. And we should celebrate with those who do it. E a gente precisa se alegrar e celebrar com aqueles que tomam essa decisão. It's a big deal. Porque é uma coisa importante. It's a wonderful thing. É uma coisa maravilhosa. So let's do it. Então vamos fazer. Porque ela está passando por uma baita dificuldade na família. E enquanto muitas pessoas se apegam a outras coisas, ela tem se apegado a Deus. E ela tem deixado o coração dela em Deus. E ela entendeu que o Senhor é o Salvador, é o Senhor dela. E a gente não tem, quem está perto dela não tem dúvida nenhuma disso. E aí uma coisa eu quero falar, que todo dia ela chega, toda semana. Eu moro longe da portaria, quem conhece meu condomínio é grandão, 3 andares, sem elevador. E ela vem com a Lorena, toda vez, ela não falta um grupo. Ela vem com a Lorena no colo, já dormindo. Chega lá no grupo esbaforida. E porque ela sabe que tem um renovo para a vida dela, porque ela sabe que ela tem confiado em Deus. E aí ela vai tarde de noite com a Lorena, todo mundo conhece, no colo, embora, porque é isso. Ela entendeu que é isso. Sara também caminhando com a gente há pouco tempo. Essa semana não tínhamos programado isso, decidiu agora, mas essa semana ela me chamou para reunir, para conversar e falar: eu preciso confessar o pecado. Que da hora, cara! Que da hora, porque a gente tende a esconder os nossos pecados. E ela falou: eu preciso confessar porque eu quero ser diferente. E só faz isso quem entendeu o reino de Deus. Só faz isso quem entendeu o coração de Deus. E a Andressa, glória a Deus, cara. Meu coração fica muito feliz pela sua decisão. Há um tempo atrás, ela veio conversar e falou assim: Joe,
eu me desconectei de amigos, eu tinha uma galera que andava e não faz mais sentido, eu tô me sentindo meio só, eu tô meio desorientada. E aí ela foi falando as coisas e eu falei, cara, entrega a vida para Jesus e vamos caminhar junto. Porque em algum momento da nossa vida a gente se sentiu desse jeito e a gente encontrou família, e a gente encontrou a igreja. Vem, fica perto. Glória a Deus, pelo coração dela, ela tem feito isso. E glória a Deus. Samuel, diante de tudo que foi dito, você crê que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados naquela cruz? Creio, me arrependo de todos os meus pecados, eu só quero Cristo. Aleluia. Então, diante da sua confissão de fé, você dizendo que só quer a Ele, eu entendo que Ele passa a ser seu único Senhor. E que tudo que foi dito agora, que a gente ouviu nessa manhã, os benefícios de passarmos por esse sacramento, você vai receber agora pela fé. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo, amor. Cara, e você entende que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? Você quer entregar sua vida e tudo que você tem a Ele? Você tem alguma dúvida do que você está fazendo? O Senhor é o seu Deus, então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dani, você reconhece o Senhor como o seu único Salvador? Você conhece Jesus Cristo como seu Deus? Você deseja entregar sua vida para Ele até a eternidade? Você tem alguma dúvida do que você está fazendo? Então nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Andressa, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados? Você crê que Ele ressuscitou para que você tenha uma vida nova, uma história nova com Ele? Você tem alguma dúvida do que você está fazendo aqui hoje? Então, mediante a sua confissão de fé, com muita alegria, a gente te batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Sara, você reconhece Jesus Cristo como seu único Senhor, como seu único Salvador na vida da sua vida? Você deseja entregar a sua vida para Ele agora até a eternidade? Você tem alguma dúvida do que você está fazendo aqui? Eu sinto o cheiro de morte. Em nome de Jesus, você é batizado em nome de Jesus, do Filho, do Pai e do Espírito Santo de Deus. Deus, o Senhor tem caminhos que o homem não pode entender, Deus. O Senhor tem caminhos mais altos que os nossos. Ah, Deus, o que é impossível para o homem, Deus, é o seu caminho, Deus. Deus, então nós queremos te louvar e te agradecer pela vida do Marcelo, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Marcelo, você reconhece o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Sim, sim. Você quer entregar sua vida agora até a eternidade para Ele? Lógico. Glória a Deus. Então, em nome
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te batizamos.